Vamos lá, pessoal, é o seguinte, estamos aqui numa live, eu, Rodrigo Avilés, ele é o fera nessa no Big Bait. Hoje o papo é Big Bait. Vamos falar tudo. Rodrigo, eu vou explorar ele ao máximo, que eu estou aqui para aprender. Eu nunca pesquei de Big Bait na vida, Rodrigo, nunca. Então vai ser a minha experiência, primeiro de informação, que eu acho que isso é fundamental. Você, para se tornar um bom pescador, tem que ter informação e depois praticar. Eu vou praticar muito esse ano e eu quero exatamente ouvir você sobre esse mundo à parte, né, que nós estamos vivendo agora. Estamos aqui na The Fishing, que tem material de Big Bait, né? É uma novidade no Brasil, quer dizer, não é de hoje, mas vamos dizer, é novo ainda. E eu vou começar te explorando um pouquinho. Primeiro o seguinte, você falar um pouco de você, da sua experiência, e depois me contar um pouco de onde vem essa modalidade de pesca. Antes de tudo eu queria só dizer que é uma honra para mim, como pescador, como ser humano, estar perto de um cara como você, tão importantes aí na história da pesca. Para mim, eu fico muito feliz, assim, eu fiquei muito contente de que você demonstrar interesse numa coisa nova, né? Com a história que você tem, com tudo, eu fiquei muito, muito contente. Foi uma coisa que mexeu de verdade comigo, que eu acho que é importante. A gente está sempre querendo o eterno aprendizado, aprendizado, né? A gente nunca sabe tudo. Então, é um prazer, é uma honra. E fico muito contente de te ver a fim de tentar conhecer, eu que eu puder ajudar. Eu estou numa animação só. Que eu puder ajudar. Porque eu acho que é importante que o pescador conheça técnicas novas. Verdade. Existe muita coisa que nós desconhecemos. Então, poder trazer isso, cara, eu acho que é bárbaro, é o que emociona, é o que dá prazer na pesca. Verdade. Da onde vem, Rodrigo? Da onde começa esse processo todo? A Big Bait em geral ela foi desenvolvida para a pesca do Black Bass no mundo, né? Começou no Japão, viralizou também nos Estados Unidos. A gente tem diversas outros lugares e que o pessoal gosta de pescar, sempre no Black Bass, né? Sempre o Black Bass como origem disso, né? E eu tive uma fase de pescar de Black Bass, e quando você começa a pescar o Bass, você vai gostando das técnicas e tal, sempre vai vendo e tal, sempre via a Big Bait como uma das técnicas de se usar para o Black Bass, mas nunca tinha pensado em usar ela para pescar no tucunaré, né? E aí eu fiz uma pescaria com um guia de Garatá, que é um guia amigo, que é o Gavazzi, e ele já usava. O Gavazzi também era um excelente pescador de bass lá atrás, antigo e tal. E ele me mostrou ali no dia, eu tinha um modelo, pra falar a verdade, esse primeiro modelo que eu tinha, não sei de onde veio, eu tinha na caixa, coisa da história anterior. E a gente fez uma pescaria que aí me virou uma chave. Ele usou, a gente pegou um tucunaré, ele me explicou um pouco como é que usava ali, aquilo fez um pop-up. Isso faz quanto tempo? Uns 4 anos, talvez. 3, 4 anos. De lá pra cá, virou paixão. Aí virou paixão, porque eu vi que funcionava. Quando eu comecei a partir daí a tentar buscar modelos diferentes, porque é muito difícil, era muito difícil, hoje está mais fácil, mas era muito difícil achar modelos diferentes e tal. E eu comecei a tentar, com facilidade de YouTube e tal, tentar estudar como que o pessoal pescava lá, para trazer para a realidade e tentar aplicar aqui. Perfeito. E nessa eu fui tendo momentos bons e ruins, coisas que funcionavam e nem tanto. Fui buscar novos amigos que pescavam, que tinham conhecimento, que vendiam. Conheci alguns amigos importantíssimos, para quem conhece aí, pessoal, Lucchesi, finado Lucchesi, um grande pescador e um grande nome da pesca no Brasil, um cara importantíssimo para o desenvolvimento dos equipamentos japoneses e tal. O Moscatelli, um grande amigo que me apresentou diversos modelos, responsável por muito do meu desenvolvimento, o Carlos Moscatelli, também é um grande amigo. Eu fui buscar amigos, né? O Vitor das Iscas do Nihon, muitos amigos que apoiaram em alguns momentos, que eu pude ter acesso a esses materiais para a partir daí testar no tucunaré. Me diga uma coisa, Zé, como é que eu posso classificar, Zé, a Big Bait? O que eu posso, se eu posso ou não, creio até que nem sempre é fácil você conceitualizar alguma coisa, né, um estilo de pesca, mas como é que você traduziria a Big Bait e quais são essas possíveis variáveis que a gente teria nela? Pelo que eu conheço, assim, não tenho pleno domínio sobre tudo, mas assim, pelo que eu conheço não é uma coisa que é uma definição clara em todos os países, o Big Bait é isso aqui e está definido. É uma coisa muito mais
um conceito pessoal. mais pessoal e também algum senso meio comum. Regional né? ali daquele grupo. Eu meio que eu tomei como base usar uma referência que seria iscas acima de 15 centímetros Ok. e articuladas. Ok. Tá? Porque existem as iscas grandes que não são Por articuladas. exemplo, aqui tem uma delas, né? Por exemplo, uma Big Twitch Bait. uma Big Twitch Bait. Uma Big Twitch Não Bait. necessariamente, na sua concepção, seria uma Big Bait. Não seria uma Big Bait. Embora Big. Na modalidade. Embora Big. Embora Big. Não Bait. Não Bait. Eu fico nas articuladas para poder entrar, não fugir de tudo que envolve. Porque quando você vai para uma Big Twitch, ou você vai para uma Big Zara, uma grande isca, às vezes você vai precisar de outros equipamentos relacionados, como uma vara de comprimento diferente. Entendi. Então, para ficar numa coisa em que eu vou fechar esse contexto de pescaria entre equipamento e isca, não só na isca, eu acho que iscas de 15 em diante, articuladas, a gente consegue colocar dentro dessa modalidade que eu estou querendo. E o que a gente tem aqui? Aqui nós temos aqui o mundo, botei um né? mar aí, Mas pessoal. o que diferencia uma isca da outra? Quer dizer, como é que eu posso, por exemplo, eu como pescador no futuro, bom, essa isca aqui eu vou usar em determinada situação, essa aqui tem esse formato por causa disso? Como é que você classificaria, ou pelo menos daria uma palhinha pra gente nesse sentido? Um ponto que é muito comum, assim, de dúvida, porque quando as pessoas pensam em Big Bait, vai pensar numa isca grande, articulada, e ela vai ter um movimento ali, só porque você imagina uma isca articulada. Jogou, trabalhou. Ela vai nadar. Jogou, ali, arrastou. Mas o que é uma coisa importante é que, assim como dentro de outras modalidades, vamos pegar aí baitcast em geral, você vai falar de vários tipos de jerkbait, com barbela, mais barbela, menos barbela, que flutua, que... Assim como tem tanta variedade, superfície, Zara, stick, popper, uma que popper e Zara, você vai ter todas essas variedades. Nas Big Baits nós estamos falando da mesma coisa. Entendi. A gente está comentando sobre uma variedade enorme de tipos e de trabalhos, alturas, tamanhos, movimentos. Flutua. Sinking, suspende. A gente vai falar de uma articulação a 4, 5 articulações. E isso vai trazer um movimento na água completamente diferente. Não tem a menor dúvida. Completamente diferente uma da outra. Então, tamanho, peso, tipo de articulação, porque tem vários tipos de articulação. Perfeito. Né, de metal. Eu peguei uma aqui que eu estava vendo agora há pouco, que é uma articulação somente soft. Somente soft, né? inteira soft. Tem uma outra aqui que é costurada. Isso, né? tem uma telinha. Que é uma telinha. Então, isso faz, evidentemente, diferença, né, no processo. Tem algumas combinações, como esse caso aqui. Essa daqui é uma isca que eu vou até mostrar em detalhes aqui pro pessoal, aqui, Vlad. Linda. Essa é uma isca que é uma edição especial, porque ela tem uma pintura, Sem dúvida. especial e tal. Mas ela é legal, porque ela é uma combinação entre material hard e material soft. Perfeito. Então ela tem 3 articulações, sendo uma delas soft. Então você tem uma combinação aí... E um desenho lindo de cerejeiras, né? Porque dentro uma coisa legal pro pessoal, assim, dentro do mundo das Big Baits aí, você tem a parte da eficiência e você tem muita parte do colecionável. Tem muito cara que é apaixonado aqui por iscas, que ela tem edições especiais, cores Coleção especiais. de figurinha. Coleção de figurinha. O japonês, ele trabalha muito na escassez. Ele faz versões difíceis de você conseguir, que no futuro fica caro pra caramba de conseguir. Tem um mercado da versão. Então, isso aqui é da cerejeira, né? Então saiu a cerejeira, eles fazem uma versão da cerejeira. Linda, flor de Nunca mais ele vai fabricar de novo. Perfeito. Então isso tem todo um mercado depois, né? Aqui temos uma outra, né? Com esse também, mais ou menos um outro perfil de desenho. Um outro perfil de também assinatura. é uma edição especial. Também é uma edição especial. Isso aí entra numa área, né, de prazer de ter o equipamento. Isso, não é só do pescar. Perfeito. É pescar outras coisas além do peixe. Perfeito. O que eu acho muito legal. Me diga uma coisa, vara, de equipamento próprio para isso. Dá uma descriçãozinha para mim. Tipo de vara que pode ser usada, tipo de linha, se usamos líder, se não usamos líder, se usa snap, se não usa snap, se é nó direto. Tá. Quer dizer, qual é, pelo menos da sua experiência até agora, com os tucunarés piquiti, o azul, que é com você tem mais contato hoje em dia. Eu vou como é um assunto, para completar isso, é um assunto longo, vai me interrompendo aí deixa comigo. nas dúvidas que surgem. Deixa comigo. Eu preciso fazer alguns pontos anteriores, né? Primeiro, o pessoal precisa entender, muita gente não me conhece, entender talvez a minha realidade de pesca, né? Isso aqui, esse mundo aqui para mim, ele é uma pescaria que eu faço aqui no interior de São Paulo, uma represa que tem aqui no interior. Ela tem pouco peixe, poucos peixes grandes e muita pressão de pesca. Então,
ela é uma realidade já difícil em relação à pescaria em si. Perfeito. Ela é do azul e talvez também um pouco do amarelo, mas muito focado no tucunaré azul. Então, muitas das pessoas perguntam para mim, às vezes, pô, nós estamos entrando na temporada da Amazônia, pô, que isca que eu levo e tal. Então, eu preciso só fazer um anterior dizendo o seguinte: toda a minha experiência hoje ela é baseada no tucunaré azul. Eu tenho muito contato com equipamentos que eu vou fazer algumas deduções do que eu imagino que pode ser melhor ou pior, estudando, vendo vídeo de quem já usou, mas a minha prática com o tucunaré azul ainda não existe. Eu vou esse ano fazer isso, então eu pretendo trazer um pouco mais de informação prática no futuro. Por enquanto, vamos trazer tucunaré... junto, vamos debater junto, porque nós vamos ter provavelmente experiências diferentes na Amazônia. Eu vou ter muita viagem esse ano, eu tenho pelo menos mais 6 semanas de Amazônia esse ano, então vai dar para dar uma boa experimentada nesse tipo de coisa e trazer informação, porque é tradução para vocês, para o público em geral. É para que vocês possam melhorar suas pescarias e trazer cada vez mais emoção, diversão, variedade, porque nem sempre o peixe age da mesma forma e a gente precisa exatamente, é o que eu falo sempre, que é quebrar o fator sorte. Com informação e técnica a gente quebra o fator sorte. E é isso que eu acho que é a proposta nossa. Quando a gente vai entendendo as nuances de comportamento, época do ano, temperatura de água, altura de água, você vai entendendo... Você vai começando a ler, né? E a interpretar o comportamento do peixe, pensar quase como ele. E isso é muito legal, isso é o que refina a pescaria. Pau na máquina, vamos lá, equipamento. Equipamento, vamos lá. Normalmente a pescaria ela vai variar em relação ao tamanho das iscas. Tá. Então tudo, a grande maioria do que a gente for falar de equipamento vai basear muito no peso da isca. Que a gente não consegue fazer, infelizmente... Elas variam, vamos lá, elas variam de quanto a quanto em geral, na média? Se você falar de uma isca de 15 centímetros, mais leve, ela vai estar na casa ali de 40 gramas. Tá, que já é pesado. Já é pesado. Quando você parte para as iscas acima de 20 centímetros, você está falando de 80, 100, 120, Perfeito. 160 gramas e perder de vista. Há que ter equipamento para isso, não é qualquer coisa de linha que arremessa esse negócio. E dentro disso, eu queria também pontuar uma coisa importante. Existe um mundo ideal, existe um mundo irreal do pescador. Eu não quero com esse papo de dizer o que é ideal, eu não posso deixar de pontuar o que é ideal, mas eu não queria que as pessoas também tivessem a ideia de que, puta, isso é muito distante para mim, eu preciso ter 5 equipamentos. Não é. Né? Devagar, eu comecei com uma isca e a minha vara de hélice. Tá certo? E peguei peixe, me diverti e fui aprofundando o conhecimento. E aí melhora, como tudo na vida. Como tudo na vida. E agora também já estão chegando equipamentos muito bons. Nós estamos aqui na The Fishing. A The Fishing, cara, eles têm aqui uma gama de materiais muito bons já para a modalidade. A gente separei algumas coisas que fora as minhas iscas, né? Eu separei algumas coisas que eles têm aqui, vara, carretilha, algumas coisas para poder indicar coisas já específicas, mas lembrando que as pessoas podem tentar. E o mercado nacional, a indústria nacional também está começando a trazer. A Yara acabou de lançar, a Yara lançou uma isca agora, ok, mais acessível, e é isso que vai fazer o mercado crescer. O importante é as pessoas entenderem a isca articulada como uma grande opção dentro do material de pesca. Uma alternativa interessante. Se eu puder ficar satisfeito um dia, vai ser o dia que eu perceber que os pescadores estão lá levando sua hélice, levando sua meia água, seu stick, e ele tem uma articulada ali. Levando o seu big bait. Levando seu big bait. E isso eu até, aproveitando aqui a deixa, eu vou também agradecer algumas pessoas que estão apostando na modalidade. A Fish for Life é uma empresa que está agora trazendo de forma oficial a Guncraft para o Brasil. É uma aposta, são caras que estão ali botando skin the game ali, né? Botando a cara para tentar postar na modalidade. E isso é importante, porque se a gente quer que isso se desenvolva, é legal que a Yara esteja, é legal que a Fish for Life esteja, é legal que a Yawacoco... Quanto mais tiver, melhor para nós. Todos, né? Pro mercado. Pro mercado. Então, um abraço para todos e espero que a gente consiga cada vez ter mais marcas bacanas vindo pro Brasil de forma oficial e legal. Vara, você acha... Eu estava conversando antes um pouquinho com você acha que tem algumas características de vara que facilitam a pesca. Não que seja fundamental, mas que facilitam você pescar com big bait. Fala um pouquinho pra gente disso aí. Para chegar na vara é importante a gente pensar que quando foi desenvolvida a modalidade, normalmente ela foi desenvolvida para pescar de nylon como linha principal ou fluorcarbono como linha principal. Para ter elasticidade? Por conta não só por conta da elasticidade, mas também por conta da invisibilidade. O BES ele tem aquela característica dele. Sim. E quando eu trouxe isso para a pesca do tucunaré, não funcionou legal.
O tucunaré é mais rápido, ele tem uma forma de pegar diferente e tal. E quando a isca trabalha muito melhor. Se você pega uma glide bait, que é uma... O que é uma glide bait? Né? Uma isca de uma articulação só. Se você pega ela e trabalha com uma vara desculpa, com uma linha de fluorcarbono ou nylon, ela trabalha muito mais bonito. Ela faz um trabalho bonitão. Mas tem um problema na hora do tucunaré pegar. Você perde muita batida de peixe por conta disso. Da elasticidade. Por causa da elasticidade. O excesso de elasticidade. O excesso de elasticidade. Então aí eu parti para o multi para resolver esse problema. Tá. Mas daí você cria um outro, que é você tira toda essa elasticidade da conversa e aí você acaba perdendo muito peixe. Perfeito. Depois de fisgado. Perfeito, Porque porque fica muito é uma duro. isca, deixa eu ver se eu consigo visualizar, uma isca grande, que não necessariamente pega dentro da boca do A maioria peixe, das vezes não. pega um anzol na boca, mas ela está para fora e só uma pressão de água grande e se não tiver nenhuma elasticidade, você pode rasgar a boca do peixe, pode abrir uma garateia, pode Perfeito. romper uma articulação, coisa desse tipo. Fica de uma isca fora da cara dele, ele tá voando na velocidade ali, ela quer sair da cara dele, né? Então às vezes você perde muito peixe porque não é sempre que a garateia vai cravar bem, né? Eu fico pensando aqui se a gente não consegue fazer uma gambiarra, né? Que é bem padrão brasileiro. Colocar a linha de multifilamento que a gente gosta e que a gente tem tranquilidade de aprender a arremessar bem com ela e colocar um líder de nylon de um certo tamanho, testando obviamente o tamanho, para ganhar um amortecedor ali, uma elasticidade. Você chegou na forma que eu cheguei. Ah! É o ponto, foi aí que Que legal. eu cheguei aí. Aí eu testei com o flúor, tá? Cheguei no nylon. O nylon no final, aí, bom, estamos falando de vara, tudo isso para falar da vara. Para né? falar da vara. Por quê? Porque o nylon, então assim, como que a gente compensa o que a gente perdeu de elasticidade com o multi? A gente compensa com o nylon de líder, que é bom, Perfeito. funciona legal, ele dá um pouco dessa elasticidade, não vai ser muito. Não, então, mas né? você cria um amortecedor. E a isca trabalha um pouco melhor. Você também consegue ter um pouquinho de na hora que está brigando com o peixe, mas entra a vara na história. A vara, quando as varas que são varas de big bait, eu vou pegar umas aqui. Eu peguei 2 modelos aqui que o pessoal da The Fishing aqui tem, que são muito bacanas. Primeiro eu vou pegar a que eu uso, né? Hoje eu estou usando esse modelo aqui. Essa vara é uma vara especial de big bait. Normalmente elas têm um nome SB, no nome de swim bait, que elas têm uma característica de normalmente ter potência para arremesso, Tá, mas ter ação alguma ação que alivia. que alivia, que ajuda nisso. E normalmente são varas mais longas. A questão de ser longa também traz para uma vara mais potente mais ação. É muito difícil, até conversando com alguns customizadores de varas e tal, é muito difícil que você consiga uma vara que seja curta, com a potência de você conseguir arremessar e ainda ter uma ação. É muito complicado. Entendo. Então, normalmente, o próprio japonês, o americano, eles vão pescar com varas longas. Lá chega acima de 8 pés, 7 pés, 8 pés. É coisa longa mesmo. Mas quando traz para o Brasil, não é uma característica muito... Não vamos fazer. Está acostumado. Eu uso varas... hoje eu uso 3 conjuntos principais. Uma vara 6,5, uma 7,4 e uma 7,6. Porque justamente traz tudo isso que nós estamos falando. Essa vara aqui é uma vara 6,5 que arremessa 150 gramas. É muito. Cinco onças. É peso. Só que com 5 onças a gente está falando de uma das varas mais versáteis que existe para você pescar de big bait. Porque você vai conseguir arremessar a isca de 40 e a isca de 120, 130. Então você vai pescar com a grande maioria de isca. Então se eu pudesse indicar uma vara legal, falando de vara ideal... Vara ideal. Ideal, não estou falando de... Né, a vara ideal, eu colocaria uma vara que arremessasse entre 80 e 150 gramas. Perfeito. Você é um cara que vai ter uma vara que vai te pescar com a maioria das iscas que você vai ter acesso aqui no Brasil. E de tamanhos bem razoáveis para você pescar com o tucunaré. E você tem algumas opções. Essa daqui é uma Poison Glorious, não sei, vou aproveitar aqui o Vlad. Essa aqui é uma vara da Shimano, uma Poison Glorious, que é uma vara top de linha, muito boa, é a vara que eu uso hoje, uma das, né? Que ela tem essas características que eu estou falando. Mas não foi com isso que você começou. Não foi com isso que eu comecei com uma vara... Normal. Era uma vara de hélice. Uma vara de hélice com uma certa... Porque também não precisa ser um pau duro. Não. Tem que ser um negócio com certa flexibilidade. Ela precisa ter... um pedaço de pau. Normalmente você pega uma vara de... A vara que eu comecei, eu me lembro até hoje. Ela era uma vara 25 libras que arremessava 42 gramas. É o que eu vou trabalhar esse ano. Com uma 25 libras, quase 6 pés. E ver o que dá de resultado. Se o pescador tiver cuidado,
É difícil falar isso porque é difícil você contar com o cuidado do pescador. Mas se ele tiver cuidado, ele consegue passar um pouquinho do casting Consegue, da lógico. vara e com Suavidade no até porque arremesso. nós estamos falando de nós não estamos falando de arremesso overhead, né? Você não está fazendo aquele arremesso, pá, o arremesso ele é colocado, a pescaria ela é colocada. Você vai ver, é suave. Quando você vai pescar de isca articulada, você tem que tirar da tua cabeça tudo que a gente está acostumado. A velocidade de trabalho, o tempo, a pausa. E vamos pensar, uma isca desse peso, se você fizer um movimento padrão, que é via de baixo, bater e pendular, Não existe vara que vai aguentar. não vai aguentar. Mesmo Nesse essas varas- peso não vai aguentar. Então você não vai dar aquela Você tem que estilingada. fazer um movimento quase que um arremesso de praia. Isso. Quer dizer, que caminha progressivamente para você poder ganhar. Nós estamos falando de uma isca que ela tem toda a característica para ser ruim de arremesso. Sim. Ela é grande, ela é pesada, ela tem uma aerodinâmica horrível, então quando ela está voando no ar ela vai balançando. Então não adianta você querer botar muita força, porque aí que você perde isca. Sim. Nós vamos chegar na linha depois, mas uma das maiores motivos de você perder isca É é na hora que rompimento o da linha. arremesso, você dá aquela travadinha, ela pum, estoura a linha e pode embora. usar a linha que for, que ela... E a maioria não é float. A maioria não é float, ou chegamos tem. lá, mas você dá É. põe um pezinho, alguma coisa aí, você perde a isca. É isso. Perde a isca. Então quando a gente fala de vara, voltando para elas, existe o ideal, que são esses modelos que são específicos Sim. e tal, mas se o pescador tiver como referência, o que ele tem que buscar? A vara mais longa possível, a vara com o casting mais perto do peso da isca peso maior. que ele escolher possível, e com o máximo de ação possível, mais moderada possível. Sim. Ele pode escolher dentro do que ele tiver opções dentro desse tipo, para Não, poder beleza. pescar. Flexibilidade demais, lenta demais também dificulta, Também porque dificulta. capta muita energia, ainda mais com um peso desse. É. Aí pô, a vara vai virar, é difícil até de trabalhar. Mas linha. Linha, eu coloco assim, só um padrão importante, assim, eu coloco, se você for falar em prioridades, eu coloco você ter uma boa isca, Tá? uma boa vara, Ok. manivela de carretilha Ok. e termina na carretilha. Por que você falou da manivela da carretilha? Porque nós estamos falando de um tipo de modalidade que acho que 80% do trabalho você vai fazer na manivela. Não é na vara? Não é na Como vara. não é no... Não é na vara. Porque no bait é só vara, Só não vara. é carretilha. Não é na E vara. aqui, uma boa parte dos movimentos, ou talvez a grande maioria, é na manivelada. Manivelada. Interessante. É legal porque nós estamos falando de uma isca, vou pegar aqui um exemplo. Essa daqui é uma isca muito consagrada, é a Clash 9 da DRT. Ela é uma isca de 80 e poucas gramas. Você precisa tirar ela do repouso, fazer ela acelerar, Tá. para ela cumprir o movimento dela, para depois você virar de lado de novo para isso. Tá. E ela tem um movimento que é longo. Perfeito. Esse movimento de você fazer ela fazer o vum, vum, né? Que o pessoal brinca bastante que eu faço esse som, né? O vum, vum, para tentar explicar um pouquinho melhor. A manivela, ela vai tracionar essa isca, porque quando você terminou a manivelada, é importante que você afrouxe a linha, porque Pra ela, que ela pra que ela faça continue, natural esse movimento. ela precisa seguir o caminho dela. Se você trabalha com ponta de vara, Você vai dar curto, ela não vai fazer o movimento. ela vai ficar no máximo virando a Vai cabeça fazer dela aqui. fazendo assim muito curto, ela não faz o trabalho dela que é o deslocamento. Em função da manivela ter importância, você consideraria que o gear ratio da carretilha ideal seria qual? Não tem. Não há. Não há, porque Não é esse o objetivo. Porque como você suaviza na linha e como você deixa a linha um pouquinho mais frouxa, isso não vai fazer diferença. você vai dosar. Tá. Antigamente o pessoal falava muito de usar carretilhas mais lentas, mas muito porque vinha daquela escola das carretilhas redondas, Sim. que tem um carretel extremamente largo, que uma girada de manivela puxa uma quantidade de linha grande, então você tinha que ter mais lento para... Hoje não, tanto que eu prefiro, na verdade não é só preferência pessoal, mas até fui me adaptando melhor, eu prefiro até com as carretilhas mais rápidas. Eu dou um pouco medo, dá menos... Não, mas você adapta, você ajusta. Quanto menor a isca, então vamos olhar fisicamente, tentar olhar sem complicar muito, mas explicar melhor. Quanto menor ela é e menos massa, menos peso ela tem, você vai dar o trabalho de manivela mais curto, porque um pouquinho de linha que você tirar dela, ela já andou para cá, um pouquinho de linha ela já andou para cá. Agora você vai pegar uma isca
desse tamanho, Tem que dar uma você manivelada. tem que dar uma manivelada porque ela vai andar para cá. Lógico. Ela vai andar para cá. Então não existe você trabalha com meia manivela, um quarto de manivela. Não, esquece isso aí. A sensibilidade do pescador, você aponta a vara para a linha, para a isca, fica trabalho aqui, é bem confortável. Então você botou a vara embaixo do braço aqui, apontou para a isca, é tum, tum, sabe? Você vai só dando essa, você tá aqui, apoiou aqui, você vai tchum, tchum. Vai cansar menos, inclusive. É muito pouco cansativo. O que cansa mais é o arremesso. Sim. Você tá arremessando isca de 50 gramas, tá ali, né? Mas depois que você pegou isso aqui, você vai começar a entender que a pausa É importante. ela é muito importante. A gente sai de uma isca que ela atrai pelo movimento e cor. A gente está falando que o shape dela é extremamente atrativo para o peixe que está. Então é uma isca que parada atrai. Perfeito. É muito doido como às vezes você bate o olho assim, a isca está parada, o tucunaré está aqui, ó, olhando para ela assim. Você dá o primeiro toque. Tocou, ele fica louco. Mas ele, se você, né, você olha para uma isca dessa, o shape dela né, uma piabinha da cor que ele gosta. Não, é atrativa. Né, ele olha para isso aqui, um exemplo do que eu quero Não dizer. podemos pescar com fome, né? Senão vai dar vontade de Vai dar- morder. Do jeito que é né? Tirar um... Perfeito. Você vai pescar de uma zara, por exemplo. Você tá aqui, tuc, 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 o peixe está vindo. Você parou ela completamente. Aí ele desinteressa. A Big Bait não é assim. Interessante. Pelo contrário. Se você continuar, ele vai seguir, ele vem até o pé do barco, E vai. E assusta e vai. ele assusta. Então eu tenho muito relato de pescador, ele fala, pô, comecei a usar, só que daí o peixe seguiu, mas não ataca, seguiu, não ataca. Eu falo, você precisa, tenha calma. Isso tem que administrar o coração também. Muda tudo. Interessante. Por isso que é importante o teste, né, o cara usar, porque ele precisa ter essa vivência. E desenvolver essa sensibilidade de diferenças de ação, de fisgada, de Fisgada, tudo, de porque tempo. vai mudar todo o contexto. Você consegue controlar, Robinho, com o trabalho, para que lado que ela gira. Então, por exemplo, o peixe parou, igual eu comentei, ele olhou, ficou olhando para tua isca para cá, você dá um toquezinho, ela foi para a esquerda, você força um outro toque e joga para cima dele. Ou ao contrário, foi para cima dele, mas você controla. Então, você ganha possibilidades que as outras iscas não te dão muito, que eu brinco que eu falo que você agride o peixe, mas não é agredir de Não, bater. entendi, de bater, mas é de provocar, de instigar ele. Ele não né? aguenta, De ele dar tá uma paradinho ali, aí você cutucada ele nele. fala... Que legal, cara. Então você perguntou da linha. Eu perguntei só pra gente fechar essa parte do equipamento. Linha, eu trabalho com linha grossa porque o maior problema é arremesso, trancar no arremesso e você perder a isca. Quantas libras? 50? Aí, então, varia de acordo com o peso da isca, né? A vara de 20 libras, 2 onças, que é uma vara que arremessa ali na casa de 50 gramas, eu uso pé 3. A vara de... né, pé 3. A vara de 150 gramas, que arremessa 150 gramas, eu uso pé 4. E na vara de 300 gramas, eu tenho uma vara que arremessa 300 gramas, eu uso pé 5. Mas lembrando que isso pro azul, Sim. né? Pensando pro azul. Mas tem que ser uma linha Não, resistente. tem que aguentar bem. É. Eu diria que na padrão amazônico, talvez pelo menos 50, 60 libras, por exemplo. Isso. Para esse tipo de coisa. Isso, perfeito. Eu acho que sim. E uma linha de 60 libras não grossa. Para você também não perder no arremesso. Perfeito. Vai ter que ser mais finas, de Perfeito. milimetragem menor. Como nós estamos falando de uma isca que é bem pesada, perde pouco. Ah, sim, com certeza. Porque ela traciona mesmo. Traciona ela bem, ela... E por que você acha que o Big Bait, qual é o atrativo maior para o peixe? Ou seja, por que ele sinta... Porque, pô, não é fácil você pegar um peixe, às vezes, pequeno, com uma isca grande. O que motiva ele? Também, o tucunaré come até um terço do seu tamanho, na média. Ele chega a pegar a isca até um terço do seu tamanho. Mas um terço do seu tamanho é uma coisinha desse tamanho aqui, né? Você fala, eu pego um azul com essa isca aqui, que é metade dele. Eu peguei um de 50 com aquela isca de 25. Eu acho que a parte da Big Bait que é legal, assim, são algumas coisas que de novo, aí entra numa questão mais de sensação, especulação, né? Não tem estudo sobre isso. Não, e a gente está começando a aprender agora. Nós estamos aqui é quase que loucubrando sobre o tema. Eu tenho muita sensações. coisa vai aparecer, né, ao longo desses testes e de anos aí de treinamento.
Eu acho que a gente vai acabar estimulando o peixe por outros instintos, não só fome, então ele vai atacar por conta de território, vai atacar Sim, por uma que série é um pouco do artificial, né? vai dar por conta disso. Acho que o shape é uma coisa que atrai demais, tanto que eu gosto de quanto maior o modelo da isca, eu vou diminuindo as cores chamativas. Então, por exemplo, Tá. uma isca desse tamanho eu tô com cor mais natural. Uma isca menor aqui, tá vendo? Eu vou com cores mais... Eu prefiro, não que eu não vou Entendi. ter, mas eu prefiro. Porque eu acho que quando você vai trazendo um tipo de estímulo, é difícil que você vá conseguir chamar ele por muitos outros. Então, você tem uma isca aqui, por exemplo, essa isca aqui é uma isca que eu já acho que ela estimula muito ele. Tá. Ela é muito grande e amarelona. Vai ter um momento dela. Sim, mas talvez não seja mais pegadeira. Não seja mais pegadeira. Vamos chamar assim, dessa forma, né? Então eu gosto de ir pro mais natural, de acordo com o que vai crescendo. E diminuindo, eu ainda uso as Eu gosto cores mais muito do tradicionais. conceito natural. Quer dizer, eu acho que ela é mais constante na sua atratividade. Ou seja, ela mais vezes você tem mais chance. Óbvio que tem um momento que aquela cor super chamativa, não pode- laranja e tal, mas não é o padrão. Não é o padrão assim constante da coisa. E o fato dela ter um movimento e uma apresentação que é muito pouco usada no Brasil. O peixe ainda não associou, principalmente no lugar de pressão de pesca, o peixe ainda não associou o barulho, o movimento, ele não associou isso a perigo. É novidade. É pra novidade, eu ele. estou É apresentando novidade. uma coisa muito nova para ele. E é legal, porque se estimula, hein? Pô, demais. Isso estimula. E a chance de pegar peixes grandes, e eu acho que aí nós vamos ter que desenvolver, não é só o tucunaré, o Brasil tem uma possibilidade enorme com Big Bait, nós vamos poder trabalhar cachorra, trairão, dourado, tucunaré, de todo bicudas tipo. grandes. Bicudas Quer grandes. dizer, você tem uma variedade, aruanã, né, matrinchã, jatuarana. Você tem uma possibilidade enorme de desenvolver coisas muito interessantes com E o que Big não Bait. são exploradas por aqui. E nem aqui nem fora. Nem aqui nem fora. Nós vamos ditar regra daqui a um tempo, para os nossos peixes, nós vamos ditar regra. Não, Eles eu vão fui vir pro- pescar aqui no nosso estilo. Eu fui para o Japão, tive a oportunidade de ir para o Japão e mesmo lá eu percebi ser uma pescaria de nicho. Você chegava nas lojas, assim como aqui a The Fishing, você tinha um espaço pequeno de Big Bait ali. A grande maioria da loja é ainda as modalidades tradicionais. Então, tanto que gerava uma baita curiosidade lá dos vendedores. Às vezes eles me viam lá um ocidental chegando na prateleirinha de isca Big Bait Que ali. esse cara tá Aí os caras fazendo? falavam, mas isso aqui que você pesca, né? Eu mostrava o tucunaré, eles ficavam loucos. Porque pra Exatamente, eles, eles eles não falavam, veem. "Ah, você pesca tucunaré?" Eu falo, pô, tô testando lá e tal. Ele, não... Deixa eu fechar equipamento, É. eu estou curioso. Líder, quanto você está usando de líder, de tamanho e libragem? De 40. monofila. Monofilamento, 40, 50 e 60 libras. Falando daquelas três... 40, 50 e 60 libras. 3, Tá. 40 libras, pé 4, 50 libras, pé 5, 60 libras. libras. De nylon eu tô usando. Tamanho Eu uso o comprimento da vara. ou comprimento da vara? Comprimento da vara. Porque o ideal seria o maior possível, mas aí eu não gosto de botar pra dentro o NOC. Não, e não é fácil. É. Um nó com uma linha de monofilamento É. não é fácil. Então eu uso o maior Trançada possível. seria possível. Trançada É, seria possível. talvez. Eu vou testar com líder trançado também, porque aí eu consigo um nó pequeno Faz um nó pequeno. e ele justinho, entra na carretilha. Aquele sem mini, uma- bem mini. Eu parei de usar. O bimini você faz a laçada fixa no multi, tá certo? Aí você trança e faz uma costura. Fica mínimo nó, mínimo. Eu parei de usar o bimini porque quer dizer, tem coisa mais fácil. Eu dou um nó de cirurgião hoje, que eu dobro a linha e dou um nó cego com 2 passadas ou 3 passadas, fica Já tudo faz, pequenininho e é forte, é resistente. E é rápido, você faz no escuro, faz com o bimini, requer um pouco mais de habilidade. Eu Tempo. faço bem, mas acho assim, para ensinar, eu prefiro ensinar Mais fácil, outra o coisa. bimini é mais chatinho. Você tem, por exemplo, o Perfect Loop, que é outro que você pode fazer também. Então você tem alternativas, Sim. eu acho que é aí que dá para você brincar. Deixa mais fininho, até pode entrar para dentro. É um bom Então teste eu a acho fazer. que, porque o bimini, ele é pequeno, mas ele ainda tem uma área um pouco mais parecida com o SF. Perfeito. Porque você tem que dar mais, são 20 voltas, É. tanto que é bimini. Ele tem um pedacinho mais durinho. Ele é o nó né? das 20 voltas, né? Então, e o outro fica mínimo. É uma tentativa. É o que eu digo, tudo está na nossa experiência agora. Eu tenho falado um pouco sobre Big Bait, né? Na verdade isso começou a acontecer, mas assim, até para mim é ainda muito teste, né?
Assim, não existem verdades absolutas. Eu tenho muitos amigos que usam em outros lugares. Às vezes tem isca que às vezes fala, pô, não gosto muito dessa isca, aí vem o cara, pô, mas tô pegando um monte aqui. Então, Como assim, em tudo na pesca, não tem regra absoluta na pesca. então, assim, eu tenho sensações, o que eu acho que, independentemente de, não existe, o que eu quero dizer assim, não existe verdades absolutas, e eu acho que a gente tem ainda, é muito mato, é muita coisa para desenvolver. Então, caras como você, tá disposto a pegar isso aqui e levar pelo Brasil todo. Eu falo muito com o Fernandinho Fischer, meu amigo pessoal, ele fala, cara, leva isso, tal. Ele tá levando, tá? Essas pessoas que estão na água direto, testando, com oportunidade de fazer isso acontecer no Brasil todo, é que vão olhar e dizer, olha, nosso caminho é para cá. Eu tenho uma realidade, Tucunaré Azul próxima aqui. Pretendo, quero, vou me desenvolver também, pescar em outras regiões. Esse ano eu vou começar na Amazônia, mas o que eu quero dizer é o seguinte... O azul em outro lugar não será o mesmo daqui. Eu senti a diferença da minha represa para Paraibuna, por exemplo. Não tenha dúvida. O azul de aqui não vai ser dali. E de um dia talvez diferente do outro dia no mesmo local. Porque a pescaria é isso. Quer queira, quer não. Por isso que assim, eu não estou aqui para dizer, é assim, está fechado. Mas eu quero que as pessoas, também não quero que eles olhem para essa quantidade e falem, pô, né, isso aqui tem aquela... O importante é que o cara entenda isso como uma possibilidade. Aí eu vou ficar feliz ali de... Quero fechar. Snap, você usa? Uso aqui, né? Uso o Snap aqui para minha região. Uso o Snap, dá para tranquilo, não tem problema. Nunca tive problema. Não atrapalha o movimento da isca. Na verdade, pelo contrário, ajuda. Até existe conceitualmente que ajuda. O Snap tem uma função, as pessoas conhecem... O Snap, para a média geral, é rapidez na troca. Perfeito. Só que ele tem uma função nobre, que é dar movimento na isca. Perfeito. Mesmo quem usa nos Estados Unidos as linhas de fluor, muitas vezes usa Snap ou o nó rapala. Que cumpre um papel. O nó rapala, o Perfect Loop, tem um nó que eu bolei de duas, que é do Homer Rod, misturado com o Uninó, que acaba dando um nó. Todos que fazem laçadas fixas, para substituir o conceito do Snap e permitir que a isca não arraste. Não arraste. Principalmente uma isca que ela vai trabalhar com esse movimento, quanto mais articulação você der para ela, melhor. Eu estava vendo aqui, observando, eu ando numa fase, por exemplo, eu comecei o Pesca Salt 35 anos atrás, tivemos uma série de dificuldades, mas ele, ao longo desse tempo, ele se constituiu como uma cultura implantada no Brasil. Hoje, a meninada não sabe onde começou, porque elas já vivem esse momento do Pesca Salt. E graças a Deus que ficou assim. Que bom, e vamos embora. Eu agora estou numa segunda etapa, que é o segundo degrau, para mim, de importância vital para a pesca a longo prazo, que é o manuseio correto. Tirar o conceito dos maus tratos aos peixes. E eu estava observando aqui, e um dos itens que eu considero importante no manuseio é o uso do inline e não da garateia. Então, queria que você falasse um pouquinho a sua experiência com isso, se tem ou se não tem, porque eu vou focar no Big Bait com inline. Vamos ver o resultado que vai dar. Eu estou testando, estou com algumas alternativas aqui, até pensando, porque como eu vou para a Amazônia esse ano, não era uma realidade que eu tinha previsto, né? Foi mais recente. Então eu comecei os testes agora, eu gosto muito do inverno, que é uma fase ruim de peixe. O pessoal que acompanha esse vídeo no YouTube aí tá vendo que eu estou sofrendo no inverno para pescar de Big Bait, porque não é a pescaria ideal nesse período, mas eu gosto de tentar o desafio e tal. Mas eu gosto de usar muito o inverno para isso, que é para organizar a minha tralha, para a hora que a coisa tiver boa, eu já tenho uma noção de que modelo que vai fazer ela nadar bonito e tudo mais. Então, nesse inverno, eu comecei a testar bastante, principalmente pensando em Amazônia, que nós estamos falando de, por exemplo, aqui no Tucunaré Azul, um Tucunaré de 50 centímetros, 40 centímetros, ele vai olhar para uma isca dessa que tem 18 e ele vai bater por fome, mas muito também por defesa de território e tudo mais. Só que quando a gente vai falar de um açu de 70 centímetros, ele vai botar isso aqui na goela como se fosse... Isso aí ele bota na boca. Então eu já acho que o inline nessa situação... Vai ter uma possibilidade de ser muito eficiente. Eu acho que nós vamos ter que definir um pouco no futuro, ver qual o tamanho de isca para aquele peixe que eu estou pescando, que eu tenho eficiência com inline, e talvez algum tamanho de isca para determinada boca de peixe, tipo de peixe, sistema de ataque de peixe, vou ter que talvez modificar alguma coisa. Um exemplo é que normalmente um erro que é comum na hora de reforçar a garateia, às vezes o pessoal coloca superdimensionado. Tá.
E nós estamos falando de uma isca que, por mais que ela seja robusta, o nado dela é extremamente delicado. Um pezinho para lá, um pezinho para cá, na posição errada, ela vai nadar torta, ela começa a virar e tudo mais. Então eu sempre oriento o pessoal, assim, vai trocar, você precisa tomar um cuidado, porque quando se aumenta muito, não é o peso, Sim. o arrasto. Troca com sutileza, né? Troque com sutileza. Vá de gole em gole, né? Quando vai pro inline, ainda é uma questão a se testar, porque Sem você pode às dúvida. vezes ganhar um pouco de gap, Sim. porque ela aceita peso, Resistência. mas tem que tomar um pouco de cuidado com o arrasto. pra E eu não vi nadar muito aqui ruim. algumas iscas interessantes que é uma coisa também a gente testar. Vamos só falar dessa aqui, ó, para não fugir do inline, né? Isso, que é uma outra possibilidade, que é não com inline, mas é com suporte hook. Perfeito, E você tem posições que você pode testar. perfeito. E aqui a gente é teste. Você me disse que já tem alguma coisa lá fora vindo assim, Essa não, isso eu fiz nesse final de semana. né? É uma tentativa, mas porque isso existe. Lá no Japão eles pescam cibés. Sei. E eles pescam ali naqueles piers e tal, tem uns tipos de estrutura que eles começaram a desenvolver modelos de isca, e essa marca, a Depps, ela fez essa isca, tem um modelo específico que eles vendem já pronto, que ela é sem garateia e com apenas um suporte hook na suporte frente. hook na frente. Duplo também. A dupla, um suporte duplo também. dois anzóis de suporte hook. Mas sem garateia, com a ideia, justamente, ele atacar pela cabeça e não ter, pra não bater Nada no para pilar enroscar e coisa. e tal. Você vê, Aí eu fiz esse daí pra testar. tem lógica testar isso no tucunaré. Total, porque, por exemplo, eu não tive nessa, é novidade pra mim, né? Eu fiz esse final de semana aí pra testar, eu tô começando a equilibrar ela, né, pra equilibrar. Mas, por exemplo, essa daqui que é uma isca soft, né? É uma isca da Megabass, essa aqui é uma Magdraft Twitch, é o nome dela. Ela vem com essa possibilidade aqui, que normalmente é uma garateia exposta que está aqui. Eu troquei aqui por alguns suportes, mas eu já tive ação de peixe nessa isca, um peixe legal, que é batata, bateu, ficou. E eu ainda não estava com esse duplo aqui não, estava com um único. Um único. Mesmo com um anzolzinho único, um suporte, o tucuna já veio direto na cabeça. Você veja, no caso de Amazônia, um tucunaré indo para a estrutura, isso aqui seria fantástico. Você vai... Isso aqui, se o inline já é melhor que a garateia, isso aqui seria melhor ainda. Perfeito. Porque uma coisa que o pessoal pergunta para mim, qual modelo de isca é legal para Amazônia? Cara, é difícil eu opinar, porque não foram iscas desenvolvidas para esse nível de peixe. E você também não foi, né? Eu também não fui. Quer dizer, fica difícil a Então, resposta. assim, eu tenho relatos de iscas que aguentaram e pegaram muitos peixes legais, ao mesmo tempo que a mesma isca em outras situações estourou pitão e tal. Então você fala, qual que é muito boa? Ainda é difícil de cravar. Tem algumas que eu acredito ser mais resistentes Sim. e tal, mas é difícil de cravar. E eu acho que acontece muito Eu de aqui estourar. sou capaz de, pelo tempo estilo. de pegada na Amazônia que eu tenho, eu sou capaz de, se eu fosse escolher, por exemplo, isca para tucunaré na Amazônia, eu pegaria isto, Perfeito. pegaria isto aqui, Essa é uma que eu aposto demais. pegaria isto aqui, Só para o pessoal saber, né? Porque essa daqui é uma Jointed Claw 178. eu pegaria esta aqui, Essa eu boto da cá, muita que eu fé, botaria né? fé, até por não ter a nadadeira caudal e não ser, porque a piranha se bater vai cortar, Isso, perfeito. entendeu? E nada, não quer dizer que a gente não consiga continuar pescando com ela, porque reequilibra e vamos em frente. Algumas iscas, a cauda é fundamental. fundamental e você vai perder a isca se ela comer no meio. Mas algumas não, algumas até você consegue. Mas é interessante essa aqui. E talvez uma coisa desse tipo aqui, ó. Isso, que na verdade é a mesma. Você vê como eu tenho. Vão no prazer dessa outra aqui que também, talvez eu gostaria. Essa é uma Whiplash desculpa, é uma Swing War da Whiplash. Uma isca, pessoal, aí é uma opinião pessoal que eu já vi alguns vídeos de pescar assus bem grandes e funcionou legal. Eu boto fé, pessoal, e o pessoal aqui da The Fishing ela tem disponível, que é uma baita isca. Essa daqui essa aqui é uma Balan, essa aqui nesse caso é 245 o tamanho dela, 245 milímetros, mas ela tem a 220, Interessante. 245 e a 300, a 30. Vixe. Só que o que é legal nela? Essa é uma isca que olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e a cauda seria a quinta articulação. Ela é uma isca que ela aceita uma velocidade de recolhimento muito forte, que pro tucunaré azul não é muito a dele.
Mas pode ser Mas no lá. Açu, É que eu falo, né? Tudo é experiência que nós vamos ter que ter, cara. Eu acho, mesmo naquilo que a gente já conhece há muito tempo, você afirmar coisas, vamos dizer, como verdade. uma única estrada para você chegar num lugar, ela é complicada, porque o peixe é natureza, ele muda. A água Você muda. tem, sei lá, quantas. Nossa, Imagina, eu vou pra 200, Amazônia, eu vou 300 de voltar. Amazônia. Que verdade que eu vou ter de uma pescaria, né? Eu não tenho com 200 a 300 semanas. Faço 15, 20 por ano. E cada. Às vezes eu vou para. Sucunduri, por exemplo, que foi um rio que eu tive acampamento lá durante 25 anos. Cada ano era uma experiência diferente, era isca diferente, era trabalho diferente, o peixe com um comportamento diferente. Às vezes repetia, mas havia muita variação. E eu acho que isso que é o bonito da pescaria, que é você tentar descobrir, é o desafio, é a pesquisa, é a coisa. Quer dizer, só peixe, 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 fica muito pobre. A pescaria pode ser mais rica. Como a gente está numa situação em que ainda tem muito a ser explorado, a gente precisa aprender o que o nosso peixe gosta. Para até a gente possa, em algum momento, vamos pensar agora falando um pouco mais de mercado. Tá. Quando a gente coloca que existe um importador que está apostando em trazer a isca para cá, a gente coloca ela à prova, a gente vê que ela tem algumas falhas e algumas coisas boas. A gente fazendo isso de forma oficial, bacana, ele pode chegar para aquele cara, para o fabricante, e dizer, ó, Justo aqui. preciso de um pouquinho disso aqui, Mexe melhor, aqui. para mexer aqui. E aí o fabricante, olhando como um potencial de mercado, ele pode olhar e falar, pô, eu vou mandar fazer uma versão aí, lógico. melhorar aqui e tal. Mas se a gente não tiver esse teste para saber, né, não botar Você não para... tem nem como informar, né? Como é que Olha a evolução de material que a gente teve lá fora. Vara. Hoje você tem varas excelentes que vem de fora. Carretilhas excelentes que vem de Posso fora. só dar um exemplo, falar um pouquinho sobre esse modelo aqui, é um modelo novo, eu não usei ainda, mas eu achei fantástico, é um modelo a Wacoco está trazendo, chama Stone Age, é uma Topaz. Essa é uma vara Travel, então já é uma coisa diferente pra caramba pensando em Big Bait, porque você não acha muito varas de parts para iscas pesadas, então já é uma coisa legal pra caramba. Ela tem um extensor de tamanho, Perfeito. então ela vai funcionar tanto para o cara que quer pescar de Big Bait com uma vara 6,6, quanto para um cara que vai precisar 6. fazer toque de ponta e trabalhar uma Big Twitch Bait. Então é uma isca que ela vai arremessar, uma vara, ela vai arremessar 90 gramas, ela vai trabalhar twitch, ela vai trabalhar articuladas, e ainda é travel, o cara joga no avião e leva. Então, isso aqui não existia há um ano atrás. Então, quando você vai para esse caminho aqui de material, É lindo, né? você começa a trazer para a realidade. O japonês, às vezes, não vai precisar viajar, não sei para aqui, nós temos que ir para a Amazônia, nós temos que ir para... Precisar viajar toda hora, então... A gente é privilegiado. Tem muita coisa envolvendo, né? Não, eu acho que, pô, a gente, né, para Um bate-papo. um bate-papo e com muita informação, né? O cara não pode reclamar aqui porque ele viu bastante coisa. E também eu deixo sempre o meu Instagram Você lá. tem seu Instagram? Cara, quem tiver dúvida, assim, eu gosto muito de bater papo sobre pesca, como diz, dono da verdade de coisa nenhuma. Eu mas sei disso porque eu tô te conversar sobre- provocando o tempo todo, eu tô te ligando, tô conversando. Até foi uma ideia, porque o pessoal tinha convidado a gente fazer uma live por aqui, eu falei, pô, você tinha me perguntado, eu falei, pô, vamos juntar as duas coisas, a gente bate um papo, a sua dúvida, a dúvida às vezes... Véi, dúvida de todo mundo que está conversando. Eu queria fazer só 2 agradecimentos, 3 na realidade, porque a gente é interessante para a gente começar a ter material, né? Material bom. Então esta aqui foi uma isca que o Rodrigo me presenteou, que é uma isca que tem história já, então ela é uma isca que vai entrar na água com vontade mesmo de dar resultado. Esta aqui é uma isca muito interessante que o Vitor me cedeu ela, e ela tem umas esferas aqui, tanto esferas que flutuam quanto esferas de peso, e você, de acordo com a sua composição, você dá desde a superfície até mais uma intermediate ou uma sinking mais forte, então é muito interessante, né? E a The Fishing, que vai me ceder uma isca pra gente poder brincar. A carinha deles, ó, Aproveitando, eu tô aqui animado, aproveitando, é uma sinuca de bico. Pessoal, conversei com o Renan, soltou lá um cupomzinho, como é que é, Renan? É Big Bait BR, tudo junto. Big Bait BR, tem um Bait cupomzinho BR. aí, quem quiser aproveitar, eles têm bastante modelo de vara, Não, eu acho muito legal. E um detalhe importante também, uma outra coisa que eu acabei não falando, mas que também é uma coisa bacana, é a carretilha da Baits, que já é desenvolvida para Big Bait. Perfeito. Ela já vem Com uma manivela adequada para Big Bait. E aí você
encurta alguns caminhos. Primeiro que você não tem a necessidade de trocar, porque todas as minhas manivelas eu troquei, de todas as caetilhas que eu utilizo. E também você já tem uma caetilha que é voltada para a questão da robustez das iscas. Ela tem aqui todo o conjunto motriz dela de aço inoxidável. Enfim, ela tem toda uma... Ela é toda robusta, pensando, muito, muito boa já para isso. Uma coisa que eu acho que me chamou a atenção foi que a The Fishing é a primeira loja que eu estou vendo que está focando, que tem isso em qualidade, em quantidade para atender o pescador. Eu andei perguntando em algumas lojas sobre Big Bait e você percebe assim, quase um total desconhecimento sobre o tema. Né? É uma coisa muito nova para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro reage lento com relação à novidade. E é importante que o cara entenda que não é para pegar mais, não é porque é melhor, mas se ele entender que é divertido. E se ele entender isso aqui como entretenimento... Mas é isso, sabe? Pescaria é isso, tudo. Pescaria é emoção, pescaria esportiva. E alguém precisa apostar. Marcelão, Renan, o pessoal, a Alex. The Fish está apostando, eu acho isso muito legal, Então é isso, sua mensagem final. Só uma última coisa importante que é, dentro da técnica de pescaria, trazendo para o tucunaré, eu senti sempre, já existia no Japão, a necessidade de trabalhar com alguns chumbinhos de colagem. Legal isso. Que é para fazer ela afundar, porque as iscas normalmente são slow flow, tem algumas variações, mas a grande maioria... ajustar a ação dela à necessidade que você tem. Isso. Existem alguns modelos japoneses, eu sempre usei os japoneses, mas a gente começou também a fabricar por aqui, porque é muito simples. E aonde encontra isso? Tem na página do Instagram da Lurkin, Lurkin, tem o site deles, e tem algumas lojas de Djalma, o pessoal lá de Ribeirão, me perdoa, KGF, tem algumas lojas que tem já, mas não para Big Bait. Para Big Bait. Já para Big Bait. Tá. A gente separei por peso, 2 gramas, eu vou deixar aqui também com o pessoal da The Fishing aqui. Normalmente eu já separei cortado para 1 grama, 2 gramas e tal, mais porque isso aqui é fundamental em algumas épocas da pescaria do ano, porque peixe rebote e tal, ela precisa daquela fundadinha, você precisa ter na pescaria, isso aqui é fundamental, por isso que eu quis dizer também, é importante para o desenvolvimento da pescaria. Bom. Foi? Dá uma mensagem aí, pode agradecer você. Só agradecer muito o pessoal aqui da The Fishing, para mim, essa coisa da pescaria, falar sobre isso, tá aqui, é muito novo, não é uma coisa muito natural, sou mais das antigas, apesar de tá aí, eu sou mais das antigas. Então, tá por aqui falando, para mim é uma honra muito grande. Tá com um cara como você um orgulho. Nunca imaginei na minha vida assim, conversando com você. Então, mas aqui eu acho muito legal algumas coisas. Primeiro, eu queria agradecer a The Fish a oportunidade da gente fazer o local para a gente trabalhar, fazer esse tipo de bate-papo aqui, de cursos e de bate-papo mesmo, pegar um assunto e degustar, que tem um espaço super gostoso, televisão, tudo montado. Então, está muito preocupado com isso. E é importante avisar que você não precisa agendar, assim, você pode vir numa boa, o pessoal podia até perguntar, você pode vir, você não precisa de convite. Isso é uma loja, gente. É só vir. É uma loja, só que é num conceito showroom, de tão muito bem montada nesse sentido. Você se sente muito agradável aqui. Agradecer a oportunidade que você está me dando de conhecer algo novo, algo empolgante, algo que me inspira e que me faz continuar empolgado em estar nesse segmento, entendeu? E apesar de estar aí há 35 anos, de já ter rodado muito pelo Brasil, pelo mundo, mas cada novidade me faz voltar a ser criança e querer, virar um rato de informação. E isso eu devo a você, porque você me inspirou, nesse sentido. E eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Feliz demais com as palavras, muito legal. Sem palavras aí, só agradecer. Tá aí, pessoal, é isso aí para vocês, foi a live de hoje. Rodrigão aqui, que conhece profundamente, falando sobre isso aqui que é Big Bait, que eu acho que vai dar futuro.